Boa noite, meu nome é Larissa Gates e anteriormente nós vimos sobre a natureza das hipóteses que o aprendiz faz na construção do sistema de escrita, que é como é que as crianças aprendem a escrever, as concepções de aprendizagem de escrita e o próprio sistema de escrita. E vimos também a natureza das relações que se estabelecem entre sons e os grafemas de escrita ortográfica. Tudo isso pegando como referência aquele artigo Conhecimento Linguístico e Apropriação do Sistema de Escrita, do professor Marco Antônio de Oliveira. E hoje nós vamos ver sobre a classificação dos problemas de escrita que surgem nos textos escolares. Então, é importante que a gente saiba que não é uma classificação definitiva, mas nós queremos mostrar que essa classificação não é só possível, como também é desejável. Porque a vantagem que temos de ter uma classificação desses problemas de escrita é pelo justo fato de podermos separar eles segundo a sua natureza. E isso facilita para que as nossas intervenções pedagógicas sejam eficazes. Então, haverão aspectos dessa classificação que deverão ter reajustes. Isso porque os dialetos são diferentes e nós devemos levar em consideração a fala dos alunos, tá bom? Grupo 2 e grupo 3. E começando pelo 1, ele diz respeito aos problemas mais visíveis da escrita. Então, é desse grupo os problemas que violam a própria natureza de uma escrita alfabética. E esses problemas, eles geralmente tendem a ser assustadores, mas são facilmente contornados de acordo com a desenvoltura pedagógica. A não ser, claro, que algum tipo de patologia esteja envolvida aí. Então, vamos chamar de G1A a escrita pré-alfabética, que se encontra geralmente, como já diz o nome, em alunos que estão no pré-alfabético. E nesse caso, eles apresentam escritas como MVIAE, MBA, que significa minha vizinha é boa, ou AMNA, BOA, Amnai boa, que significa minha mãe é boa. Então, casos desse tipo, embora tenham uma aparência assustadora, são perfeitamente naturais no processo de aprendizado da escrita. O que ocorre aqui é que o aprendiz ainda não se resolveu entre a representação de grupos de sons, que é a escrita silábica, ou a representação de sons individuais, que é a escrita alfabética. Então, é claro que o professor, diante disso, pode criar estratégias para levar o aluno a mudar a sua hipótese sobre o que deve ser representado. O professor, diante disso, pode criar estratégias para levar o aluno a mudar a sua hipótese sobre o que deve ser representado. G1B é uma escrita alfabética com correspondência trocada por semelhança de traçado. Ou seja, esse caso também é muito comum, porque a semelhança nos traçados das letras, muitos aprendizes confundem. Por exemplo, o M, o N, o P e o Q, o B e o D, só que isso não significa que o aluno tem um problema sério, tá? Geralmente ele não tem. Significa apenas que ele deve aprender o traçado correto das letras. C, que é escrita alfabética com correspondência trocada pela mudança de sons. Esse caso ele também traz, é muito comum, mas traz um certo desespero aos professores, porque geralmente ocorre nas atividades em sala de aula, mais especificamente na atividade de ditado, que é quando o professor ele fala algumas palavras e o aluno, o aprendiz, ao ouvir, ele repete sussurrando. Então, aí os sons que saem se ensurdecem e, como consequência, vem a troca de letras. Então, terminando o grupo 1, agora a gente vai para o grupo 2. E o grupo 2 é nele que nós vamos incluir os problemas mais importantes, como as violações das relações bionívocas entre sons e os grafemas. Significa que, suponhamos que um aprendiz ele grafe fava como mola. Então, é difícil de acontecer, né? Mas caso aconteça, significa que o aprendiz ele ainda não estabeleceu relações mínimas entre alguns sons e alguns grafemas. Bom, indo agora para o G2B, que são as violações das regras invariantes que controlam a representação de alguns sons. Nós percebemos aqui, nessa categoria, os casos de escrita que se baseiam na pauta sonora e também são regidos por algumas regras. Então, por exemplo, se um aprendiz ele escreve gato corretamente, mas escreve gerra ao invés de guerra, ele se enquadra aqui nessa categoria. Porque temos regras invariantes para grafar corretamente o som G diante do som E
para grafar corretamente o som R entre as vogais. Então, nesse caso, você pode fazer um bom trabalho na sala de aula, porque você pode levar o seu aluno a descobrir a grafia, a regra dessas grafias. Então, são muitos os casos da ortografia do português que são regidos por regras invariáveis. Olá pessoal, eu sou Ronald Tenório e vou dar continuidade ao conteúdo. No próximo grupo que eu vou falar, o grupo G2C, que são as violações da relação entre os sons e os grafemas que interferem nas características estruturais do dialeto do aprendiz. O que é isso? É um caso que precisa ser averiguado caso a caso, porque o dialeto do português ele não é idêntico no seu total, então todos os problemas não serão idênticos. Pegamos o exemplo do dialeto de Belo Horizonte e de Minas Gerais, por exemplo, que foi pedido para que o aluno escrevesse a frase "o sol brilha", beleza? Só que na escrita, o aluno escreveu "o sol brilha", trocando o lã pelo u. Mas por que aconteceu isso? Porque no dialeto de Belo Horizonte, o som lã, ele não ocorre no final da sílaba, mas ocorre, por exemplo, em dialetos do sul do Brasil. Assim, a palavra sol, terminada com L, com o lã, quando termina, na fala, o mesmo som da palavra eu sou, porque o mesmo som do ou fica no final. Então, a partir daí que foi feita a escrita do aluno. Outro caso, para a gente ter como exemplo, é a palavra bonito. Lá no dialeto de Belo Horizonte, a palavra bonito tem sua primeira sílaba com os mesmos sons da palavra buraco. Mas no dialeto em que se diz a palavra bonito, escrita com o. E nesses casos o aprendiz acaba não errando. Então, casos do tipo G2C precisam ser reajustados à situação. No grupo G2D, violação de formas dicionarizadas, nessa categoria é apresentada um perigo dentro do que a gente vai enfrentar. Porque não tem uma forma de controle, nem de pronúncia e nem de regra para que o professor possa desenvolver uma metodologia para aquele aluno. Uma metodologia, uma forma de ensinar que já venha pronta, que facilita o aprendizado desse aluno. Não tem. E outra coisa, não tem um dialeto que diferencie para como a gente pode diferenciar esse tipo de arbitrariedade dentro do dialeto. Nesses casos, são aprendidos um a um, caso a caso. E somente a consulta de um dicionário ou constante contato com a palavra, com o som, que o aluno vai poder pegar essa firmeza, essa confiança para certas escritas e certas pronúncias. Vamos dar um exemplo que tem aqui da grafia, que diz o seguinte. Antes, uma coisa. Nesses casos, tem dois tipos de formas. As formas X e Y, que são existentes, mas remetem a conceitos diferentes. O exemplo é sexta-feira. Sexta-feira pode ser escrita com C. Na fala. Na escrita não, mas já fala assim. Mas ela é escrita com o S, com o S, que a gente fala o S. Outro exemplo, cinto, que é o objeto que se coloca na calça. Mas também pode ser outra palavra que é cinto, de sinto muito. Só a forma X existe, embora a forma Y seja tecnicamente possível. Exemplo, gelo, choque, que tem as suas grafias corretas, que é gelo com G, choque com CH. De qualquer forma, só o dicionário pode resolver a questão. Atividades como treino ortográfico não resolve nada, a não ser tornar torturante o aprendizado do aluno. E o ideal é que o professor trabalhe com os alunos as situações de perigos que o aluno pode esbarrar, encontrar.
E dentro disso, o aluno vai ter que consultar o dicionário todas as vezes que ele se deparar com um empecilho que possa vir a calhar a ele. Nestes casos, o recurso ao significado em um contexto é que a palavra pode ocorrer, é claro que ajudarão o aprendiz a memorizar a grafia padrão. No grupo G3A, violação da escrita de sequências de palavras, essa categoria se refere em casos em que a partição da palavra não corresponde à partição da escrita. Dito isso, a fala segmenta seus componentes em torno da unidade de acento, enquanto a escrita segmenta seus componentes dentro da unidade de sentido. Assim, enquadramos nessa categoria casos como o pato, que é o pato, o animal, ou me leva, me leva, e já vai, já acento vai. O outro caso, que é o G3B, outros casos, os casos de hipercorreção são de difícil tratamento, por duas razões. Primeiras, elas são esporádicas, elas acontecem espontaneamente, podendo aparecer ou não. O segundo, eles podem aparecer para certos problemas, mas para outros não. Entretanto, há um exemplo relativamente frequente de hipercorreção que o professor pode ajudar os alunos a compreender e resolver o problema. Trata-se dos verbos que, nas formas da terceira pessoa do passado, são grafados pelos aprendizes com lã no final, como pegou, abriu, jogou. Sempre escrito com lã esses três verbos, que seria pegou, abriu, jogou. Nesses casos, o professor precisa criar situações que levem os alunos a entenderem que se trata de uma flexão verbal. Logicamente que o professor não vai falar flexão verbal para alunos que estão em alfabetização, que estão em aprendizado no fundamental. Mas que isso é uma marca de tempo e uma marca pessoal, que sempre é grafada com U no final, nunca com o LAN, que é o L. Os casos acidentais são acidentais mesmos e não devem nos preocupar. Um exemplo pode ser dado pela grafia aprendi, que quer dizer aprendi. E isso é apresentado por um aprendiz de Belo Horizonte. Aqui no artigo que a gente está se baseando, não se sabe o motivo para essa criança ter produzido essa palavra com esse som. Mas a única coisa que nos foi apresentado é que a grafia não tem nada a ver com a sua fala.